Eu já venho compartilhando, Deus já vem falando ao meu coração há alguns meses. A palavra que eu vou tentar sintetizar aqui nesta tarde. E fruto de algumas pesquisas, exegese, hermenêutica, de comentários, enfim. E eu procurei a cada momento que Deus ia falando ao meu coração, eu digo meses, eu ia anotando, registrando num papel aquilo que eu ia sentindo de Deus no momento. Porque às vezes, irmãos, nós somos pegos pelo coração e às vezes falamos aquilo que, na verdade, Deus não tinha intenção de compartilhar. Todos aqueles que pregam, eles correm esse risco de compartilhar muitas vezes algo humano. E eu tenho muito tremor nesse sentido, de compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração. Aquilo que é sutil, que impactou a minha vida, eu quero compartilhar com você. Então não fica triste se por um momento você não entender, tá? Depois você conversa com Deus, enfim, em qualquer momento que a gente se encontrar, você, pastor, não entendi aquilo, me explica direito, eu explico. Qualquer coisa, o pastor Sampaio está aí. Eu senti muito receio de dar resposta ao Sampaio. Eu demorei um pouquinho para dar um sinal positivo. E eu disse, não, pastor, tem muita gente que prega na igreja, mas depois eu ouvi no certo pastor que quando a gente não quiser ouvir Deus, a gente tem que ouvir a esposa, né? Eu perguntei à esposa, a esposa disse o seguinte, olha, ele não costuma pedir favor a você, aceita. Ele não pediu, não aceita. Eu parei e disse, é verdade. Tinha também um casamento pendente, eu vou aceitar. E aqui estou. Abra a tua Bíblia, por favor. No Salmo de número 73. Salmo 73, versículo de número 17. Salmo 73, versículo 17 diz: Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Você acha a vida injusta? Pergunta ao irmão que está ao seu lado. Você acha a vida injusta, irmão? Você acha a vida injusta? Algumas vezes você já se perguntou por que a vida às vezes parece ser tão injusta? Por que Deus não faz cumprir as suas leis? Alguns questionamentos desse tipo, irmão, eu comecei a refletir nesse salmo e percebi o que foi que deixou o salmista Asaf tão aflito, tão angustiado, tão decepcionado. Vamos conhecer a história? Vamos conhecer? Você já ouviu no noticiário, no jornal, na TV, informações? É comum, de vez em quando a gente ouve. Esses dias eu vi recente uma mãe chorando fora do tribunal, porque o assassino do seu filho estava solto por uma questão técnica de interpretação da lei. E ela chorando, dizendo, a vida não é justa, não existe justiça. É comum também você ver pais que saem 4 horas da manhã, pegam um buzu apertado, vai para o trabalho, retorna à noite, trabalhando de forma honesta, e vê tanta gente se enriquecendo de forma desonesta. Ele pergunta e questiona e diz, é justo ser honesto? É verdade que os honestos e os justos sempre chegam atrasados. Se questiona. É comum você ver famílias chorando porque uma bala perdida ou um atentado terrorista matou seu filho ou sua filha. Se questiona, Deus, por que ele? Por que ela? O que ela fez de errado? É normal.
Você vê uma viúva, um sepulcro, chorando, clamando, pedindo, implorando uma resposta. Deus, por que não? Aquele motorista embriagado não morreu no lugar do meu marido. O que ele fez? Por quê? São questões, irmãos, que parecem questões existenciais. Que falam sobre injustiça, desigualdade da vida. Que nós precisamos estar dentro. Nós precisamos refletir. Porque precisamos dar uma resposta a tanta gente, a nós mesmos, que estão buscando uma resposta. Ah, querido, tem muita gente aí decepcionado com Deus, dentro da igreja, não fora. O que é que nós podemos dizer a essas pessoas que estão sofrendo? Ou quem sabe a nós mesmos? Onde podemos encontrar respostas que vão restaurar a nossa confiança, não somente na vida, mas em Deus? E meditando no Salmo, eu percebi uma coisa bem interessante, pastor. O Salmo, não sei se vocês perceberam na leitura, mas os Salmos eles botam para fora, para depois eles encontrarem o conforto e a esperança. No Salmo de número 42, você percebe, capítulo 42, versículo 5, quando o salmista diz: porque está abatida, ó minha alma, porque está triste, espera em Deus. O Salmo 120, versículo 2, diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Veja que o salmista, ele bota para fora, para depois ele encontrar um refúgio. Parece que isso é terapêutico. E o Dr. Drauzio Varela, em um dos seus textos, ele diz o seguinte: se você não quiser adoecer, fale dos seus sentimentos. Parece que ele conhecia o Salmo, né? Se você não quiser adoecer, fale. E o salmista, se você observar minuciosamente, fazer uma exegese do Salmo, você vai perceber que eles botam para fora. Ele não tem com o que falar, e fala com a alma, e questiona. Depois encontra a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde virá o socorro? Está falando com quem? O meu socorro vem do Senhor. São inquietações da alma, inquietações do eu interior. Ah, querido, e nesse salmo, no salmo de número 73, Asaf, ele nos chama a atenção com a sua honestidade. E ele nos apresenta uma profunda decepção, que por um tempo ele teve receio de admitir. Qual foi a decepção de Asaf, pastor? Ele sentiu traído, não somente por Deus, mas pela vida. Ele sentiu traído, não somente por Deus, mas pela vida também. Se você observar os versículos 12, 13 e 14, vocês vão observar que a sua lente estava totalmente embaraçada de ressentimento e de confusão. O salmista estava confuso. E para agravar mais a situação, porque Deus não cumpre a sua vontade? Porque Deus não cumpre as suas leis. Irmãos, quando você pensa no antigo Israel, os judeus, eles tinham uma visão, aquela visão de rede de retribuição, um princípio da lei dos resultados justos. Ou seja, você é recompensado de acordo com a proporção da sua bondade. Se você é a mesma coisa do princípio de Gálatas 6, 7 e 8. O princípio da colheita e da semeadura. Que é bem interessante. Os judeus, os antigos Israel, eles tinham esta visão, esta percepção da vida. O que é que diz Gálatas? Por favor, meu irmão, coloca aí. Gálatas 6, versículo 7 e 8. É interessante conhecermos Deus desse princípio. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a justiça, quem semeia para a sua carne, da carne colherá o quê? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse princípio,
estava impregnado na cabeça dos antigos israelitas. Quando você observa a passagem de Jó, os amigos de Jó, eles entendiam, eles acreditavam que Jó tinha cometido algum pecado e que precisava confessar. E a causa do seu sofrimento era porque ele não tinha confessado. Por isso ele diz, confessa, amaldiçoa seu Deus e morre. Porque eles tinham isso na sua cultura, na sua mente, a lei dos resultados justos, que você é recompensado de acordo com a bondade que você faz. E é interessante pensar isso, que no capítulo 9 de João, quando alguns discípulos chegaram para Jesus, você vai lembrar daquele paralítico, aquele cego de nascença, os discípulos questionaram a Jesus da seguinte forma, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascessem cego? Lembra desse texto? Lembra? Tal era a cultura dos judeus, porque o sofrimento é consequência de algum pecado. Os judeus não tinham uma visão eterna após morte. Eles criam na prosperidade e na bênção no presente, enquanto terra, enquanto vida. Eles não tinham esse entendimento que nós temos hoje. Então, o que foi que Asaf ele escreveu no Salmo 73? Ele não estava falando, irmãos, Asaf, de um problema dos outros. Ele estava falando de um problema que ele estava enfrentando, que ele estava lutando. Porque ele não entendia porque os justos estavam padecendo e os ímpios estavam prosperando. Por que é que o justo, que teme a Deus, que obedece a Deus, que guarda a sua palavra, está sofrendo? E por que os ímpios, os rebeldes, estão prosperando? Ele não entendeu. Ele não entendia no momento. E diz alguns estudiosos que, quando você percebe no capítulo de número, no versículo de número 1, quando você percebe no versículo de número 1, você percebe as palavras iniciais dele, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Eles veem Asaf começando com fé, depois entrando no período de desespero, bem próximo a abandonar a fé. Você já pensou algum momento em abandonar? Em abandonar tudo? Já pensou? Algum momento da sua vida? É por isso que esse texto, Asaf, é uma figura. Eu me identifiquei muito com Asaf em alguns momentos. E eu não sei se eu teria a coragem que ele teve de confessar as suas falhas da forma como ele confessou. Depois em casa, se você fazer uma hermenêutica dos textos, versículo por versículo, você vai perceber. Se Asaf quisesse manter a fé, ele teria que encontrar respostas. Ele precisava de respostas se quisesse continuar com a fé firmada. E alguém disse o seguinte, que a vida ela deve ser vivida olhando para frente, mas nós só compreendemos olhando para trás. A vida deve ser vivida olhando para frente, mas nós só compreendemos quando olhamos para trás. Por quê? Porque são os eventos da vida. Quando nós passamos por aquele evento, aquelas etapas, quando olhamos como se fosse um espelho retrovisor, nós compreendemos. Eu fico imaginando, em 2003, eu entrei no seminário, comecei a fazer o seminário no CETEBAS, em Alagoas. O pastor sabe a dificuldade. Eu vinha de Alagoas, São Brás, pegava carona para Porto Real do Colégio. Porto Real do Colégio, vinha com o carro para Propriar. Propriar, retornava, dormia na casa de um colega em Propriar, era casa de uma Propriar. De Propriar, pegava tototó de Propriar para colégio. De colégio, esperava carona para São Brás. Cheguei em São Brás, dizia, pastor, cheguei, viu? 1 hora, 2 horas, 3 horas, já tinha que retornar pegando carona de São Brás para colégio, porque não tinha carro, de colégio, pegava, atravessava no tototó, lancha para Propriar, de Propriar pegava o carro para Aracaju, de Aracaju, foi um ritmo assim, foi 1 ano desse ritmo. Ao ponto de, que doideira é essa? Que doideira
negócio é esse? Quando eu vim para Aracaju cair, junto com o Valdemar, com o apoio do pastor Valdemar, no Desafio Jovem. Eu e o pastor dando palestra para o pessoal do Desafio Jovem, no meio dos drogados, da galera. Alguém que nunca botou um cigarro na boca, caiu nesse meio. Pense um negócio, ali na rua de Mariuim, era o centro de triagem. E aí foi uma pinceladazinha da história. Eu fiquei imaginando, meu Deus, que negócio é esse? Mas era Deus me preparando. O que seria a vida eclesiástica? O que seria o ministério? Ministério é isso, filho, você quer? Era Deus dando, você quer isso mesmo para você? Isso, é só o começo. Eu olhando com o espelho retrovisor, percebo o quanto isso me treinou e tem me amadurecido. Então é importante. Então o que foi que o autor do Salmo 73 aprendeu a valorizar? A visão retrospectiva. Foi por meio dessa visão que ele encontrou o sentido para a sua vida. Observe as palavras iniciais. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Irmãos, a dificuldade de Asaf, o ponto central era que o justo não estava prosperando. Isso inquietou muito o seu coração. No versículo 2, podemos entender a exposição do seu coração. Versículo de número 2, crucial do seu sofrimento. Os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3, ele consegue falar sobre os seus pensamentos que estavam escondidos nas profundezas do seu coração. Qual era o sentimento? Tive inveja dos arrogantes. Quando via a prosperidade deles, você teria a honestidade de Asaf? Por isso que às vezes eu já me identifiquei com Asaf. E quando nós lemos os versículos 4 e 9, nós percebemos que a causa da luta do salmista era a injustiça que ele observava. E quando você percebe, no versículo 4, versículo de número 4, eles não passam por sofrimento, morrem satisfeitos. Os ímpios morrem satisfeitos. Versículo 6. Estão livres dos fardos de todos, não enfrentam dificuldade. Versículo 7. As suas maldades são inimagináveis, seus olhos ficam inchados de maquinações. Olha, irmãos, cada versículo é profundo. Os olhos inchados de maquinações. E o versículo 8 e 9, a sua fala está repleta de zombaria e arrogância. Percebendo? Você está percebendo o dilema do salmista? Está percebendo o grande problema? E o versículo 11, ele dizia, o que Deus sabe? Versículo 11, terá conhecimento disso? O que mais incomodou o salmista Asaf foi a atitude deles para com Deus. Eles não se preocupam com o amanhã, pois eles veem a vida agora. Veja o versículo 12, a conclusão frustrante do salmista. Com tudo que fazem de errado, ainda assim eles fazem o quê? Eles prosperam. Eu estou parafraseando o versículo. Prosperam. Com tudo que eles fazem de errado, mesmo assim prospera. Que negócio é esse, mano? Uma aparente desigualdade e injustiça que o salmista estava vivendo, estava num momento complicado. Você fica imaginando, em 2015, o que aconteceu em Mariana, 19 mortos, e agora, o que aconteceu recente, em Brumadinho, segundo as informações
do Globo. Ontem, que eu consultei, estava mais 121 mortos e 226 desaparecidos. Não sei se confirma essa informação atualmente. O que aconteceu em 2015 não seria um sinal para tomar providência e resolver? Tanta gente, tantos cristãos morrendo, tanta gente boa, honesta, tanto servo de Deus. Por quê? Você sabe a resposta? Por quê? Por quê? Está muito distante. São pessoas, irmãos. Nós estamos analisando uma situação geral. E muitas vezes essas questões nós temos medo de pensar. Porque o que é que acontece? Nós atribuímos para a religião. Quando eu não consigo entender, quando eu tenho dificuldade de entender, e realmente a gente atribui a Deus, entrega nas mãos de Deus, e esse é o caminho. Mas nós precisamos entender com os pés no chão e procurar soluções e atitude. E abrir a nossa mente e quem sabe fazer alguma coisa. Quem sabe, eu acho que isso é o avivamento, irmãos. Eu acho que avivamento é isso. Eu acho que avivamento é você pensar essas questões sem medo de confessar os pecados, as frustrações, as decepções e depois encontrar o refrigério. Nós precisamos pensar. A proposta de Asaf não era tentar combater a injustiça com justiça. Não! Ele não queria isso. Ele só queria encontrar as respostas. E foi o que aconteceu. Parece que o pastor Jabes Filho, em uma certa ocasião, falou aqui nesta igreja, falando sobre Apocalipse, se me falha a memória, fez uma pergunta: qual é a dor que mais dói? Fez essa pergunta: qual é a dor que mais dói, né? Eu fiquei refletindo. Depois ele deu a resposta, né? Qual é a dor que mais dói? Vocês lembram? Qual é a dor que mais dói? A dor que você está sentindo. A minha? O pessoal, não dói. Tá doendo? A morte que aconteceu, Brumadinho, Minas Gerais, tá doendo em mim? Tá doendo em você? Tá muito distante. Qual é a dor que mais dói? Qual é a dor que está doendo? É a sua, filho. É a minha. É a dor que você está sentindo. É essa que dói. E o salmista estava cheio de dúvida. E no versículo 13, veja a dúvida do salmista: foi à toa que mantive o coração puro, em vão que agi de modo íntegro. Eita, entrou no desespero. Foi à toa. É à toa que eu estou aqui na Igreja Batista. É à toa que eu estou me esforçando para dizimar, para ofertar, para me envolver. É à toa. Observe o versículo número 13, irmãos. Entende o versículo 13? Leia, por favor, igreja, o versículo 13. Está com medo de ler o versículo? Leia mais uma vez, dá uma segunda chance. Certamente foi inútil. Ele está questionando. Ele está se perguntando: foi à toa, Senhor? Por quê? Qual é o problema? Porque os justos estão padecendo e os ímpios estão prosperando. Essa é a questão. Desigualdade e injustiça que impregnou a mente e o coração do salmista. Ele estava pronto a desistir. Ressentimento, frustração, decepção, estava por trás desse versículo 13. Tudo isso e mais coisas. E você? Você já chegou a algum momento em desistir? Em pensar em desistir? Retorno novamente a pergunta: vale a pena viver com Deus? O que eu ganho com isso? Já pensou, irmão? Você está olhando para um homem que já pensou. E eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Hoje eu estou com 40 anos. E já pensei em desistir, rapaz. Já pensei, pastor. Momento de rapaz, esse negócio de cuidar de gente é doido demais.
libertação. Cheguei. Não tenho medo de dizer isso. Imagina aqueles que já passou e não tem medo de confessar, né? Já passei, irmãos. Já. Guarda essa frase aqui, ó. Guarda essa frase. Quando parece que Deus não está no controle, as nossas dúvidas podem nos levar a querer desistir. Quando parece que Deus não está no controle, as nossas dúvidas podem nos levar a desistir. Quando parece que Deus não está no controle, as nossas dúvidas podem nos levar a desistir. Dúvida. Asaf ficou tão decepcionado que achou que ser puro de coração simplesmente não parecia valer a pena. Versículo 14. O dia todo eu enfrento problema, cada manhã sou castigado. Olha. Versículo 15. Você começa, no versículo 14, você percebe o grande problema. Versículo 14. Você percebe o grande problema. Todo dia só enfrento problema. Cada manhã sou castigado. Mas no versículo 15, ele começa a perceber a reação dele para com essa nova compreensão. O seu temor em virtude da posição que ele ocupava. Quem era Asaf? Asaf pensou em desistir, mas quando Asaf pensou na posição que ele ocupava, de líder, de músico, de um homem de influência, e você pode perceber isso em 2 Crônicas, capítulo de número 29, apenas esse versículo, viu? 2 Crônica, capítulo 29, só para você perceber, 29, versículo 30, 2 Crônica 29, 30, você vai perceber, olha, o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram sua cabeça e o adoraram. E quando você volta para 1 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 2, 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, você vê que dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanaim, Azarela, os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão. E ele, por sua vez, profetizava sobre a supervisão do rei. Então era um homem que servia o rei. Era um homem de influência. Quando Asaf pensou nos impactos negativos que a sua posição, a sua decisão poderia causar, aí ele se conteve, irmão. Versículo 15, guarda esse versículo. Eles se conteve ao contemplar a sua posição perigosa. Ele se conteve. E ele não declara todas as suas decepções. Ele não declara. Se você observar o Salmo 73, ele só vai declarar algumas coisas que já é suficiente para entendermos as inquietações que estavam no coração desse homem de Deus. Ele queria abandonar, mas quando olhou para a frente e viu o impacto negativo que a sua decisão poderia causar, o que foi que aconteceu? Ele se conteve. Está vendo por que muitos pastores não desistem? Está vendo por que muitos líderes se controlam e não desistem? Asaf, ele pensou, mas quando ele pensou o resultado que ia causar nos filhos, nos seus liderados, foi que ele fez? Escolheu um outro caminho. Mesmo achando difícil. Versículo 16. Mesmo achando difícil, tentei compreender, entender tudo isso. Porque prosperavam. Por quê? E sabe onde foi que ele encontrou a resposta, irmão? Onde foi? Versículo 17. Até que, leia por favor esse versículo toda a igreja. Até que quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu. Santuário, no Antigo Testamento, antes da construção do templo, é sinônimo de tabernáculo. Tenda.
também no templo, mas é uma ideia também que não está presa no espaço geográfico. É uma ideia que tem a ver com permanecer na presença de Deus em qualquer lugar que você estiver. Ali é o tabernáculo, ali é o santuário de Deus. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, ele mudou a visão. Ele teve uma visão totalmente diferente, porque até então a visão dele era horizontal. Quando ele entrou no santuário, ele passou a ter uma visão vertical. As circunstâncias não mudou, mas o modo de olhar as circunstâncias mudou. Por quê? Porque ele mudou o entendimento e a experiência no santuário. No santuário. É no santuário que o nosso entendimento muda. É no santuário que a nossa visão de Deus muda. E ele, quando entrou no santuário, ele percebeu. Ele percebeu o destino, no versículo no final. Compreendi o destino dos ímpios. Ah, querido, onde você tem buscado respostas? Onde é que você tem buscado resposta para as suas inquietações? Porque a qualidade das respostas que recebemos vai depender do lugar onde vamos buscá-las. Onde é que você está buscando resposta? A qualidade das respostas que recebemos depende do lugar onde vamos buscá-la. No santuário, Asaf encontrou a restauração, uma nova perspectiva de compreensão de Deus. Até entrar no santuário, ele estava esmagado pelas desigualdades e injustiça, mas depois que ele entrou no santuário, ele passou a entender o destino, saber que Deus vai julgar no tribunal todos.